Alguém quer compartilhar alguma coisa? Um efeito, uma ideia, uma afetação dessa primeira parte? Antes da gente continuar. O trabalho está em construção, assim, né? O Daniel, a gente trabalha ainda um pouco com parceria, e é uma discussão antiga essa que ele tem, trabalho de 2014, acho que esse que está aqui, sobre o status da ontologia, né? Um livro bem interessante chamado Ontologia Sem Espelhos. E nesse momento me parece que é o mais útil. Talvez ele tenha alguns trabalhos sobre Kant que podem ser interessantes, assim, ser utilizados aqui. Mas o Daniel Pérez, eu acho que, por enquanto, é mais esse trabalho que eu tenho utilizado. Eu acho que é um trabalho, inclusive, subvalorizado, assim, esse Ontologia Sem Espelhos, porque ele não está utilizando autores tipo Judith Butler, não está utilizando esses autores, é um trabalho de história da filosofia, então ele pega só lá Berkeley, Locke, Kant, Descartes, analisa, disseca e mostra como esses modelos ontológicos de sujeito-objeto, identificação do conceito com o fenômeno, interior-exterior, esses pares, eles são sempre pressupostos nesses autores, mas são pressupostos que saem assim meio que de baixo. É uma cartada que ele dá, então vamos pressupor isso, que isso acontece, mas ninguém fala de onde isso aconteceu, de onde tirou, né? Até o Freud mesmo, ele tem um conceito lá de teste de realidade, e aí o teste de realidade vem de onde? Vem o teste de realidade aí. E daí continua e desenvolve lá um livro inteiro sobre o negócio, mas não está falando, assim, né? Uma palavra que aparece umas 8, 9 vezes ao longo da obra. E daí eles pegam desses autores também e vão mostrando como... no fim, eles vão mostrando o quê? Uma fraqueza, uma fragilidade dessa ontologia que pressupõe um ente mensurável, mensurável não sei, mas que possa ser capturado, né, por alguém. E eles vão mostrar que o Freud, de algum modo, permite mostrar que é um jogo de linguagem, a realidade, né? Para interior e exterior é dissolvido um pouco, depois via Lacan, que explora um pouco mais com a ideia do nó Borromeu. Nó Borromeu não, banda de Moebius. Não. Agora talvez a gente fale um pouquinho aqui do Lacan enquanto parte de um movimento, assim. Mas o Lacan não tanto nessa pesquisa, assim. Bom, continuando quanto à ontologia, podemos dizer que o ganho que se teve na investigação em ciências humanas, a partir do pensamento posterior ao estruturalismo, então o pós-estruturalismo, reside, então, né, esse ganho na fragilização de um conjunto de perspectivas ontológicas que visam o essencial, a materialidade, a redução dos objetos investigados. Entende? Quando eu falo em redução, estou falando do reducionismo, do método de reduzir, né, positivo, né, científico. Deixei... naquela citação sobre ontologia, essa terceira acepção, né, da história da medicina, ela permite explicar um pouco, exemplificar a pregnância da ontologia clássica quando a medicina trata a doença como uma entidade, ignorando deveras o próprio paciente que reorganiza a sua existência a partir de impasses na dinâmica funcional do seu corpo. Então, pouco importa o paciente, importa tratar a doença, né? Eu acho que esse verbete, que a medicina permite entender onde você chega com a ontologia clássica, né? Você pega lá o manual de transtornos mentais, não importa o que é a pessoa, importa se ela apresenta o que está aqui nesse modelo ontológico. Trata-se de uma refutação da ontologia clássica que foi operada, então, no pós-estruturalismo por um conjunto de linhas teóricas, de achados também das ciências, de modelos de entendimento de vida, não só da filosofia, como na biologia e nas artes. Você já tem um conjunto de gente que está tentando reorganizar esse campo de saber, essa ontologia clássica. Então, no campo da biologia, por exemplo, a gente poderia falar
dos trabalhos de Charles Darwin. Então, em 1859, quando ele publica A Origem das Espécies, e outros trabalhos derivados e anteriores até, são trabalhos que não só deslocam, que é o clássico falar isso do Darwin, desloca a ideia de que o ser humano não está no centro das atenções divinas, etc., né? Mas sim que ele é feito de processos de inter-relação com o meio, explicados através do princípio da seleção natural. Então, ele é um acidente, o ser humano é um acidente de um processo de seleção natural. Mas Darwin também já desqualifica, já vem alguém, olha que interessante, já tem, na verdade, em Epicuro você já encontra isso, né? Mas Epicuro não é Aristóteles, não é Platão, que é o que a gente aprende com mais substância, que é o que a gente lembra na aula de filosofia. Mas Darwin desqualificou a noção de que haveria uma espécie animal. Na origem das espécies, ele já começa a falar, não, esse negócio de espécie não é muito bem assim, não. É mais um agrupamento do olhar dos naturalistas, ou dos criadores de animais. Porque nenhum sujeito é igual, não há identidade. Às vezes, algumas espécies são variedades só de uma espécie anterior. Então, ele desqualifica essa noção de espécie. Tudo não passaria, na lógica darwiniana, de pequenas variações de existências, né? Aleatórias, não existiriam grandes saltos entre uma e outra. Sendo assim, bastante difícil de impedir que a vida, diria o Darwin, faça variações e seja estabilizada em uma determinada espécie. Tem uma passagem famosa da Origem das Espécies que o Darwin fala assim, o gado, o trigo, que são cultivados e já são controlados desde os tempos imemoriais, ele usa essa expressão, desde os tempos imemoriais. Você tem dados de que o gado e o trigo são tão manejados e selecionados artificialmente, as melhores, né? E você tem linhas de espécies, né? Variedades, etc., que mesmo você tendo selecionado os melhores, eles ainda fazem variação. Eu já falo assim, mesmo as espécies domesticadas há muitos milênios ainda são capazes de variar. Olha que interessante. Ele tá falando de biologia evolutiva, mas ele já está desqualificando essa prerrogativa ontológica da permanência de um modo de existência, né? Então, não só então na biologia da segunda metade do século XIX, também Nietzsche, também nessa mesma época. Pensar, se ele vivesse hoje, sim, seria um pensamento muito mais dinâmico, né? Hoje, a cada momento, você tem novas informações. Sim, e é muito interessante olhar que quem fazia a refutação do Darwin em 1860, 1870, usavam os argumentos que até hoje são usados para refutar o Darwin. Não mudou nada no argumento. E qual que é o argumento? Como é que você vai dizer que não existe uma espécie? Claro que existe espécie, sabe? Como que não existe finalidade? Claro que existe. A mão serve para pegar as coisas, os olhos servem para enxergar. Não, o Darwin fala assim, as pessoas enxergam porque têm olhos. Assim, aparece uma variação, e aí essa variação permite que esse animal reconheça a luz, depois ele começa a ter mais acuidade visual, começa a ter profundidade, começa a ver cor, mas porque aconteceu de variar. Não porque tinha uma finalidade, uma vontade interior, que faz aquela piada do Lamarck, que o pescoço da girafa vai alongando, não existiria isso. E quando a gente fala que tem finalidade, as coisas têm, nós nascemos para ser, os psicólogos falam, né? Nascemos para ser resilientes. De onde saiu essa informação? Onde está escrito isso? Né? Onde está? Eu queria ler. Não vou encontrar em nenhum lugar isso escrito. Então, é muito interessante, porque esses mesmos argumentos continuavam sendo utilizados. E eu estou até meio cansado de falar da ontologia clássica, da epistemologia, da desconstrução, da Judith Butler, mas é muito interessante porque a gente fala isso há muito tempo, mas continua sendo minoria, né? Porque as formas de organização do pensamento ainda têm essa prerrogativa da permanência, né? De que você vai encontrar a espécie ideal e ela não vai mais variar, né? Então, esses movimentos não são só da filosofia, né? Como eu dizia, bem lá na biologia também você encontra, na verdade, um movimento que vem se fortalecendo em várias áreas. Por exemplo, na filosofia você tem Nietzsche, que problematiza a filosofia na busca por finalidades e essencialismos, né? O Nietzsche tem aquele livro sobre a verdade, um texto, na verdade, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral,
Ele vai falar assim, inventam a classe dos mamíferos. Aí você coloca um camelo atrás de uma moita. Aí ele fala como funciona as ciências humanas, na verdade. Que não existia esse termo ciência humana na época, estava ainda se formando, mas ele fala... Aí você coloca um camelo atrás da moita. Aí você começa a andar numa trilha, tropeça, cai em cima da moita e encontra um camelo e fala, descobri um mamífero. Você inventa o conceito e daí depois descobre as coisas que você inventou. É muito interessante isso. Então, Nietzsche desqualifica a ciência por fazer esse tipo de operação. E a psicanálise, que também revisita a noção de eu soberano, que desqualifica a filosofia da consciência, que indica que o inconsciente é uma máquina de produção infinita de significações singulares, irrepetíveis, idiosincráticas, peculiares. Né? O Freud vai mostrar que o inconsciente é uma máquina de produção de significações incessantes, que isso nunca vai parar. Querem um exemplo prático? Quem sonha à noite, tem sonhos, percebe que os seus sonhos são grandes, muitas fantasias aleatórias, sem nenhum sentido, absurdas, que você jamais teria imaginado que seria capaz de produzir aquilo. Depois ele acaba tudo com isso, com o complexo de Édipo, ele fica meio careta. Mas o Deleuze vai pegar e requalificar isso de um jeito fenomenal no livro chamado Anti-Édipo. O que Freud mostra também, então, como processo sintomático ou doença, pode ser entendido como um processo criativo, na verdade, que é muito interessante. Você fugindo novamente dessa ontologia clássica, embora o Freud tivesse um raciocínio bastante moderno, nesse sentido, moderno não contemporâneo, moderno disso, de acreditar que existe um inconsciente, que existe, né, o eu, o id, eu, o super-eu, etc. Temos também os modelos estruturais, né, de Ferdinand de Saussure, da linguística estrutural, que interrompe a pesquisa por uma origem primeira das palavras, para pensar, então, na articulação entre significantes, para visualizar como precisamos buscar mais as relações contingentes da língua do que buscar finalidades para tal organização. Então, na linguística estrutural, que vem lá no início do século XX, não tem mais uma pesquisa pela primeira palavra que foi dita pela humanidade, e daí eu faço uma arvorezinha, assim, um tronco, e busco a palavra, qual que foi a primeira palavra pronunciada e todo esse derivado. A busca de uma origem, aquilo que o Foucault vai criticar, que o Nietzsche vai criticar, que o Ferdinand de Saussure vai falar assim, olha, a gente não tem que buscar a palavra primeiro, a gente só tem que buscar entender como as palavras se relacionam aqui no presente. Não tem que buscar a primeira vez que tal palavra foi utilizada. Aquelas árvores, né, aqueles troncos linguísticos e tal, ele vai falar, olha, é legal, mas não é muito interessante não para a gente usar nesse momento. Lévi-Strauss também, né, que propõe um ganho com relação à antropologia, que permite iniciar, ainda que hoje tem algum ponto problemático em relação a isso, a possibilidade de relativização no entendimento das formas culturais, né, se pensar que tem formas superiores e formas inferiores, né, uma coisa que a Europa até hoje tenta sustentar de algum modo. E na sequência também podemos pensar nos movimentos de vanguarda das artes da década de 20. Tem um livrinho chamado O Cerco de Jericó, que é muito interessante, que vai mostrar todas essas vanguardas, 20, 30, então o dadaísmo, por exemplo. O que é o dadaísmo? Né? Problematiza de algum modo a razão humana, a suposta sapiência da racionalidade positivista atribuída à humanidade, aos seus ganhos que esses movimentos acabam de mostrar que eles desembocam na guerra. Né? Então, você tem essa coisa de problematizar essa ontologia clássica, ela é muito, muito anterior, assim, e ela aparece sem ser tão circunscrita como a gente enxerga agora desde muito tempo. Enfim, podemos lembrar da filosofia, que se expande na Europa com diferentes pensadores, os quais irão problematizar as lógicas de pensamento que presumiam finalidades pré-definidas da existência humana, e os quais pensadores que estamos hoje aqui no programa mais familiarizados, né? O próprio Stuart Hall, Georges Canguilhem, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paul Preciado, Judith Butler, são vários autores que estão aí no contemporâneo relativizando esse saber essencialista. E também trabalhos que trazem a perspectiva decolonial, que também são interessantes de ser citados, como Frantz Fanon. Vocês já ouviram falar de Frantz Fanon, muito importante dar uma olhada, Grada Quilomba, e nessa linha, no Brasil também, pensadores que não deixam de problematizar os modelos eurocêntricos de entendimento da existência humana,
né, naquilo que a gente chama de estudos decoloniais, né? Uma pessoa, talvez uma das mais conhecidas aqui no Brasil. A gente tem os trabalhos da Sueli Ronick, né, Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, foi lido ano passado, né, do grupo de estudos. Ano passado, a gente está trabalhando com ela agora, publicações também. Então, é bem legal esse texto, e um trabalho também chamado Arruaças, do Luiz Antônio Simas, Luiz Ruffini e Rafael Haddock Lobo, que procuram mapear a partir a filosofia popular brasileira, olha que legal esse nome, filosofia popular brasileira, notadamente através do modo de organização de entendimentos oriundos das religiões de matriz africana. Ou afro-brasileiras, né? Porque eles estão também pensando no que aconteceu quando elas se mantêm no Brasil, né? E para dar um exemplo do que eles chamam de filosofias vagabundas, então, que são essas filosofias, olha que legal esse nome, né? Filosofias vagabundas, então, umas filosofias que não estão, né, nessa coisa, pensamento filosófico europeu, autocentrado, etc., né? Eu vou pedir, então, para o Ariel, que já pediu para ler esse trecho, um trecho do Arruaças, para a gente pensar um pouco essa ideia dessa filosofia também que se desvia dessas conceituações essencialistas. Para a gente ganhar tempo, é uma citação grande, você podia ler a partir do grifado ali, por favor? Se na boca de quem não presta, a pedagogia é vagabunda, na boca de quem presta também. Mas se uma vagabundagem, isso porque a vagabundagem é um afeto imperfeito para quem aprende a olhar de soslaio e deslizar, gingar pelas festas de um pensamento que não se pretende grande, mas que reconhece que todo pequeno é que arranca a unha colonial, que endurece nosso pensamento e nossa maneira de buscar jeitos próprios de caminhar. A malandragem, a vadiagem e a vagabundagem são valores, saberes, práticas contracoloniais, que têm a sabedoria pequena de trazer para a gira os boêmios, as frutas, as crianças, os caboclos e caboclas, as almas de outro mundo, que é este também. E tanta gente boa relegada à margem pela vossa vã filosofia acadêmica. Bestinha, essa filosofia não percebe nem medo as potências que esse pensamento dos becos, aqueles das ruas e das macumbas, botam para circular, driblando como garrincha, gingando como pastinha, querendo dançar como dona Maceió. Esse pensamento de soslaio nos ensina e nos coloca à espreita por uma aprendizagem sempre aberta, que seja conduzida pelas façanhas de muitas figuras arvocedas. É muito interessante esse livro, porque ele vai mostrar, então, como esses saberes que vêm das entidades, muitas vezes, das forças, né, dessa transmissão oral, né, que você tem, né, nas religiões de matriz africana, no Brasil, elas também, então, de algum modo, elas problematizam a razão ocidental, né? Esse trecho, que é toco pequeno é que arranca a unha, colonial. Toco pequeno é que arranca a unha colonial. É muito interessante, né? Essa lógica colonial. Quando a gente está falando da ontologia clássica, a gente está falando dessa ontologia colonial também. O que... Alguém... Lá do Platão até, né? Anterior a Aristóteles. Que a gente viu da epísteme, da doxa, que ele recusa a doxa, pensa a epísteme. Poderia, então, me basear neles para poder falar dessa... Sim, acho que sim. Mas sempre depende da tua banca. Sim. Mas sim, acho que sim. O que aprendemos, no entanto, é que a academia tem um saber supostamente neutro, essencial, natural talvez, mas não nos questionamos como toda a epistemologia subjacente, cartesiana, positivista,
iluminista é branca, constituída sobre o imperativo de valores desenhados por uma raça branca que se esquece enquanto raça por se pensar como referência. Então, a pessoa branca nunca pensa que ela é branca. Ela pensa, né, ela não se vê como raça. Ela é universal. Eu e o resto. Né? Por isso que a gente fala hoje de estudos de branquitude, sobre a branquitude. É bem interessante também. Tem vários trabalhos sobre isso que poderiam dar uma olhada. Depois a gente pode falar mais. Mas é interessante pensar, né? Você tem a coisa da branquitude como referência, e aí você vai ter também a lógica iluminista como referência. Então, o resto é um jeito diferente, não é ontologia propriamente, não é assim que se faz ciência propriamente. Né? Caberia ainda pensar até que ponto a epistemologia subjacente ao patrimônio não reproduz esse discurso branco, até que ponto, em contrapartida, não nos abre possibilidades de elaborar outras coisas. Atrelado a essa questão, vemos como em Crítica da Razão Negra, também já foi trabalhado, né? Achille Mbembe irá situar como o conceito de razão, olha que interessante, o conceito de razão será normativo nas noções sobre os sujeitos da cultura ocidental hegemônica. Alguém poderia ler a passagem número 16, PSTU? Então, assim, a partir da ideia de razão e desrazão, você estabelece o que vai ser circunscrito ali comunitariamente, enquanto sujeito, etc. Né? Sim, sim. Tenta-se fazer que seja, né? Atemporal. Tenta-se. Essa ontologia ela é ostensiva por quê? Porque ela quer dizer que ela é a verdade. Então, há uma razão. A loucura, né? Foucault vai mostrar na história da loucura, é efeito, a doença mental, tudo isso aí, é efeito da ideia de que existe uma razão. Não foi o Foucault pensou isso sozinho? Machado de Assis pensou isso em 1880, quando publicou Alienista. Ele desenha a crítica, a essa lógica está desenhada nesse conto de 30, 40 páginas. Vocês leram, né? Sim, estudantes? Muito bem. Uma suspeita também anunciada por Canguilhem. Por que eu coloquei suspeita? Da onde isso? Eu acho que eu estava numa coisa interna aqui, não reli o texto, porque o Foucault vai falar, tem um texto do Foucault chamado Teatro Filosófico, Nietzsche, Freud e Marx, que são os mestres da suspeita. Textinho interessante. Vocês podem dar uma olhada. Que vão suspeitar um pouco dessa razão ocidental. Tá? E o Canguilhem vai falar assim, convém... tem um texto do Canguilhem um pouco conhecido que chama A Decadência da Ideia de Progresso. Olha que texto legal para a gente estudar. A Decadência da Ideia de Progresso, um texto tardio dele, pouco antes, acho que 5 anos antes de morrer, ele escreveu, já estava aposentado. E quem mesmo? Jorge Canguilhem. Convém, portanto, investigar, Canguilhem vai falar, acho que está na citação número 17, convém investigar, não vou dar 17 para ninguém ler, deixa comigo, porque não quero dar para ninguém esse fardo. Convém, portanto, investigar quais desmentidos puderam ser infligidos pela história a afirmação otimista da racionalidade progressiva de seu curso. Olha que coisa mais maravilhosa. Quais desmentidos foram infligidos pela história a afirmação otimista da racionalidade progressiva de seu curso? É fundamental pensarmos como a noção de ontologia impacta aqui em nossas formas de pensar e nos arranjos que estabelecem contornos para observarmos nossos objetos. Por que escolhemos isso ou aquilo como objeto e não outras coisas? Então, eu penso que, né, aqui no programa e a perspectiva do patrimônio material é um jeito subversivo de escolher outros objetos, né, que não esses estandardizados.
A moldagem do nosso olhar está ancorada nas concepções de mundo, de sujeito, de vida, de comunidade, ancoradas em um entendimento do ente, do ser, né, como algo apartado de seu meio, factível, ou seja, capturado, né, tornado um fato, factível de um isolamento positivo, de uma redução fenomênica. Sueli Ronick chama isso tudo de política antropofalo-ego-logocêntrica. Ela inventa essa palavra. Que coisa, né? Tinha que proibir isso, porque não está no dicionário, né? Antropo, ok? Falo. Tem a ver com falo? Com falo, com poder, um lugar de poder, um poder atribuído. Ego, né? Narcísica. Logo, de saber racional, né? Excêntrica, né? É centrada nisso tudo aí, isso que veio antes, né? Centrada, exatamente. Antropofalo-ego-logocêntrica, uma política antropofalo-ego-logocêntrica de produção de pensamento, que, segundo ela, seria regida pelo inconsciente colonial capitalístico. Em resumo, nosso modo de pensar, as questões que temos produzido sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos, seriam capturados por essa lógica. E, por conta disso, temos um desafio. Diz a Sueli Ronick. Alguém pode ler a citação 19? Reativarmos. Reativarmos o saber do nível do exercício do pensamento, de modo a liberá-lo do seu encarceramento egocentrismo dos próprios problemas, consequência de seus divórcios, dos fluxos vitais e dos verdadeiros problemas que seus movimentos ignoram. É preciso estar à espreita daquilo que o saber do ritmo indica, o que depende a força e a astúcia necessária para resistir ao poder da equipe com casos massivos da submissão, ao inconsciente colonial capitalista, que ainda hoje comanda as subjetividades e orienta a educar esse desejo. Daí o sentido de afirmar que, dessa perspectiva, pensar em insurgir passam a ser uma só e mesma coisa. Pensar em surgir passa a ser uma só e mesma coisa. É muito interessante isso. Aquela parte aqui do meio, é preciso estar à espreita daquilo que o saber do vivo nos indica. O que é uma pesquisa em patrimônio material, se não uma pesquisa sobre um saber, uma prática, etc., do vivo, daquilo do vivant, né? Daquilo que é vivente, daquilo que é pulsante, daquilo que está em movimento. A noção de patrimônio material, lembremos, surge, né? Advém depois, né? Temporalmente, da noção de patrimônio material. Ela parece, talvez, indicar o início de uma ruptura já com a lógica eurocêntrica, quando começamos a olhar para os fenômenos humanos para além de sua materialidade. Mas é preciso que essa transposição do material para o... mas é preciso que nessa transposição do material para o imaterial, revisemos também os modos de construção de saber. Não se trata de uma transposição de métodos de um campo para o outro. Então, tal como eu circunscrevo, catalogo, percebo um patrimônio material, essa mesma metodologia, não se trata de pegar essa mesma metodologia e transpor para do patrimônio material. Não se trata, então, de uma transposição de métodos de um campo para o outro. Talvez seja necessário não só construir novos métodos, mas também novos entendimentos sobre a vida. Por conta disso, digo, não são apenas conceitos a se revisitar, mas também métodos a se construir. Isso é o que parece que temos tentado fazer aqui no programa. Pensando também em novas metodologias, né? Notamos, assim, que nas pesquisas desse campo precisamos abandonar as prerrogativas dessa lógica positivista. E aí o trabalho Ontologia Sem Espelhos, do Francisco Boca, Daniel Pérez e Josiane Bock, Ontologia Sem Espelhos, Ensaios sobre a Realidade, indicou como as leituras sobre a realidade de um conjunto de filósofos, eles analisam especialmente Descartes, Kant, Locke e Berkeley, e Freud também, mas eles falam que a perspectiva, especialmente desses 4 filósofos, abordam o mundo a partir de 2 elementos fundamentais. Um é a existência de uma ficção originária, então onde tudo começou, então a gente vai tentar entender essa origem novamente, né? A gente está desqualificando essa busca pela origem.
E essa oposição interior-exterior. Né? Eu vou pular essa citação que eu iria ler para a gente não atrasar aqui na passagem do tempo, porque eu acho que isso já está bem dito. Mas a citação seria que a gente veria agora, número 20. Tá? Então, passo ao número 20. E aí os autores vão mostrar que, a partir da psicanálise freudiana, a pergunta sobre a realidade muda, porque ela supõe uma linguagem e um sujeito. E com a psicanálise se teria uma fragilização dessas oposições, interior e exterior, sujeito e objeto. Aí teria aquela citação número 21, e eu vou ler ela aqui a partir da metade. A psicanálise, para eles, não se apoia unicamente no exame da realidade supostamente infalível. Um exame supostamente infalível da realidade. Eu reescreveria essa frase. Um exame infalível da realidade. Ela não se baseia nisso. Ou ainda na possibilidade de conhecimento da realidade. Uma vez que Freud assumiu explicitamente ser esse um problema do funcionamento psíquico e da emergência de uma realidade psíquica. Porque viver, ler o mundo é sempre estar cometendo um equívoco. Nesse sentido ontológico clássico. Agora, quando você pensa que há sempre um sujeito de linguagem, que nunca consegue separar mesmo o que é meio interno e meio externo, a partir daquele mecanismo de projeção que o Freud fala, quando eu olho as coisas, é uma parte de mim, etc. O que é interno, o que é externo na leitura do mundo que eu estou fazendo. Então, a psicanálise, de algum modo, vai desbancar esse conjunto de prerrogativas. Mas, lembrando, não é só ela. Né? Não somos uma escola de psicanálise aqui, que tudo acaba na psicanálise. Somos, né, um programa de pós-graduação em patrimônio. E o que é importante pensar é que não só a psicanálise, mas, por exemplo, a perspectiva darwiniana lá que a gente estava mostrando, os movimentos de vanguarda da década de 20, surrealismo, dadaísmo, o cinema, a literatura, o Machado de Assis, a Judith Butler, o Canguilhão, Foucault, né, o Deleuze, Derrida, o Maio de 68, enfim, vários movimentos que a gente tem na história que estão desqualificando seguidamente essas perspectivas universalizantes. Eles advogam, os autores, o Boca e o Pérez e a Josiane, que Freud teria um pressuposto, um ultrapassamento das formas substanciais, né? Há uma substância, para estabelecer a fundação da subjetividade e a apropriação da realidade, que subverter esse dispositivo teórico da modernidade. Tá? Modernidade não é contemporaneidade. Tá? Modernidade é esse pensamento moderno, iluminista. Tá? Então, de algum modo, há um ultrapassamento disso, desse modelo teórico. Eu gostaria agora de trazer, enfim, mas enquanto abertura para os próximos, né, os próximos 4 encontros, a referência legal ao que se tem estabelecido, entendido, né, na legislação, na Constituição, por patrimônio, especialmente por patrimônio imaterial, que eu trouxe para vocês, citação número 2, Patinhos na Lagoa, artigo 216 do Código da Constituição. Ninguém mais aguenta ler isso aqui? Então, tentem falar sem ler, vamos ver. Constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens tomados individual ou em conjunto. Uhum. É assim? O que é legal aqui, se a gente for sublinhar essa citação, então não vamos ler, mas olhem lá a palavra identidade, a ideia de grupos, formadores, né? Formas de expressão, e o inciso 2 é muito interessante, que são modos de criar, fazer e viver. Isso aqui, aí é aquilo, é tudo. É tudo. É tudo. Tomar uma água de um jeito diferente pode ser patrimônio material. Desde que sejam tomados como vetores de um grupo, porque tem um coletivo. Eu preciso escrever. No site do IFAM, lá na seção Patrimônio Imaterial, diz o seguinte, está lá a citação 23, patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades, sublinhamos então, recriado, olha lá, e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Como que a gente coloca Black Bloc aqui? Né? Um movimento que tem uma identidade e que faz ruptura. Né? Como é que a gente coloca movimentos de ruptura, movimentos de
Não sei, a gente não coloca, mas se algum grupo quiser, É. aí que é um problema. Por exemplo, nós voltamos ao bolsonarismo, né? Porque ele nos mostrou muita coisa sobre essa relativização toda. Tem um grupo de carecas resolvendo dizer, uma coisa é falar o clube do tiro, né? É um patrimônio cultural. Outra coisa é dizer, por que neonazismo não é, sabe assim? Aham. Essa inscrição aqui, ó, isso me remete ao meu grupo, eu tenho identificação com isso. Começa a patrimonialização, pedir patrimonialização das coisas. Caramba, isso é crime? Não pode patrimonializar, né? Sim. Né? Aí patrimônio Bíblia, patrimônio também nada contra também. Porque patrimonializar a Bíblia, acho que remete à memória e identidade de um povo. Tranquilo. Mas a gente vai ter que conviver com essas coisas. E rebater algumas coisas e dizer, não. Brasil, enquanto Estado brasileiro, não reconhece isso. Ou não reconhece aquilo. Um problema. Como que a gente coloca o Black Bloc? Não sei se a gente coloca, não sei se interessa um grupo. Qual grupo? Pode ter um grupo que interessa. Os pichadores. Que estragam o patrimônio. Estraga ou apropria de outra forma? Pois é, porque estava então, abandonado. Não sei se você notou. Ou o que não estava abandonado diz respeito a um escravista. Você passou a notar o patrimônio. Exatamente. Passou a notar o patrimônio derrubado, né? E aquele cara lá que eu pichei, aquele monumento lá, era um escravagista, lembra? Aham. Eu vou lá e coloco a minha marca. O Chico trouxe quando ele veio, né, a questão de queimar a estátua, era Borba Gato, que a gente falando? Exato. Ele falou do Borba Gato, é mais fácil de eu discutir, agora Monteiro Lobato, como é que eu faço? Foi essa frase que ele falou, como é que eu discuto aí? Eu queimo, então, os livros do Monteiro Lobato? Mas pensando em Estado democrático, eu acho que é isso aqui mesmo. Constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de sua interação. E tem uma coisa muito importante, que é a promoção da diversidade cultural. Promover o respeito à diversidade cultural. Isso daqui é o que salva. Criatividade humana, olha isso. Então é muito interessante, porque daí aqui o nazismo não pode entrar. Não. Entendeu? Não pode entrar. Então é importante essa acepção. O problema é quando a gente começa a legislar como o que está respeitando e o que está desrespeitando, porque o nazismo novamente, o nazismo é fácil de dizer. Né? É fácil. Agora o Black Bloc é um pouco mais difícil, porque ele quebra a vidraça. Mas de vidraças muito específicas. Então. E aí, olha só, a cultura e a criatividade humana. Aquilo que o Black Bloc estraga representa um estilo de vida e uma forma de exploração financeira que atenta contra a criatividade humana. Certo? Isso aí. Mesmo que patrocine museu e espaços culturais, mas atenta contra uma vida criativa. Sim, acho que é. Bom. Enfim, aí é espaço de tensão política, um jogo democrático. Não sei. Eu acho que a gente não pode mais pensar no ser a polis, né? Sim. A polis está predominando no mundo. Né? Então, a relação política tem que estar junto. As coisas não estão dadas. Né? Acho que a gente escolheu aqui uma epistemologia em que as coisas não estão dadas. Não é isso? Sim. Agora, ao final... Sou eu aqui. É uma citação de Black Bloc, essa citação aí. Se você for ler o que se escreveu aí, ela é perigosíssima. Qual? Essa Acabou citação. de descobrir que você tem um fundo bolsonarista. Agora você tem um fundo Black Bloc aí. Você vai ver. Bom, o que eu gostaria então agora ao final de
acho que não sei se vai dar muito tempo para a gente conversar mais demoradamente, mas a gente foi conversando ao longo, né, da fala. Se nessas, por exemplo, também com essas passagens que a gente passou, a gente consegue perceber, então, as noções de movimento e diversidade nelas contidas ou não. Se podemos, com as metodologias emprestadas das ciências, na verdade, as ciências naturais que constituíram os métodos de pesquisa das ciências humanas, né, no final do século XIX e tal, sociologia, psicologia, economia, estatística, são todas ciências humanas derivadas das ciências naturais, então métodos emprestados, né? Não sei se é o Comte ou o Durkheim que vai falar da sociologia como uma física do social. Olha só, uma física do social, né? Então, se empresta um lugar e aplica em outro, né? Gostaria de trazer aqui, para finalizar, para esse rumo final, um trabalho do Georges Canguilhem, intitulado Descartes e a Técnica. É um trabalho de 1937, no qual podemos extrair como o modo de formular cartesiano desprezou os saberes vinculados da lógica, desprezou os saberes desvinculados da lógica de formalização das ciências. Alguém pode ler? Isso, esse que está lendo. São inúmeros os textos que proclamam a imperfeição das rotinas artesãs estranhas a qualquer conhecimento dos objetos e dos fenômenos que elas utilizam, afirmando ao mesmo tempo que todas são conscientes de seu enlace posterior à ciência correspondente. Descartes despreza a arte sem explicação. 4, página 195. Os inventores sem método. 5, página 380. Desconfia ao extremo dos artesãos que não trabalham sob sua direção quanto às explicações que ele lhes sugere. Página 501 e 506. As Reply contém sobre esse assunto as mais significativas passagens. Desde a primeira regra, Descartes opõe a diversidade das aptidões técnicas exclusivas uma das outras à unidade da inteligência teórica e se propõe a alcançar por ela um conhecimento integral e sem omissão. Toda aquisição de verdade constituindo-se em regra metodológica, o pensamento conduzido de verdade em verdade torna-se capaz de assegurar a ação, segurança e eficácia. Consequências de uma atenção sem distração, que a especialização artesã, limitada e parcial, busca de uma maneira vã. Na quinta regra, Descartes cita entre as ilusões que seu método tende a eliminar aquela das pessoas que estudam mecânica sem saber física e que fabricam ao acaso novos robôs. Gente, quando eu achei a citação, eu pensei, meu Deus, eu só precisava que alguém dissesse isso para fundamentar toda a fala. Sim, que eu queria né? falar. Tudo está aqui. Né? Um trabalho de 300, 400 anos atrás, Descartes, né? Que a gente aprende no ensino médio, o lugar, né, do pensamento cartesiano, dizendo então que o artesão não conhece a teoria, portanto ele jamais poderá ser muito adequado, ele precisa aprender a teoria. Desqualificando, então, né? É uma situação que a gente poderia se demorar em cada frase, né? Vamos seguir. Por conta dessa questão, nos próximos seminários, queremos indicar como se tem feito, como se tem buscado meios para contornar as limitações dos recursos epistêmicos, que hoje esperamos ter mostrado que tais limitações residem em um modo de pensar e de fazer herdeiro da lógica positiva, que, aqui no programa, tem se subvertido da melhor forma. Ou seja, temos encontrado lógicas outras de produzir um saber e uma salvaguarda de tais movimentos próprios da vida que se manifestam na cultura. Certamente que ao se valorizar os saberes dos distintos grupos, de suas narrativas individuais, as próprias noções de fronteira, de Estado, de regimes disciplinares de saber, perdem sua potência
em detrimento do estabelecimento do valor patrimonial pelos próprios agrupamentos ou indivíduos entre si identificados em seus discursos. É o que se nota figurar na produção acadêmica da linha de pesquisa aqui do PP do programa. Um conjunto de trabalhos que se inclinam para essa perspectiva do discurso e da narrativa. Por exemplo, um trabalho pela vida narrativa de si contra a coisificação dos corpos venera, sustenta que as narrativas autobiográficas... Quer ler você? Que ideia é você lendo você? Autoplágio. As narrativas autobiográficas dão conta da visibilidade das diferenças frente à ideia universal, que, grosso modo, responde à máxima do homem branco, ocidental, cristão, heterossexual, de classe média e São Paulo. Viu? Já está na casa falando só. Cabe, assim, como indica na sequência, fortalecer possibilidades de tensionamento entre o universal e os particulares dentro da perspectiva do patrimônio. Já tem agora uma publicação da Jéssica Kaikowski, que defendeu esse ano, né, Jéssica? Tem uma outra publicação aqui, a da Jéssica, A Linguagem dos Objetos e das Vestimentas, Leituras Impossíveis, e também da Heloíse, da Vei, da Raquel também, Retratar a Si, os retratos sociológicos como uma metodologia interdisciplinar. Também são publicações, aí uma de 2020 e de 2021, que vem a problematizar a construção subjetiva que se faz a partir dos códigos de elementos materiais, onde a construção da identidade, embora dentro de um código semiótico estabelecido, oportuniza nos sujeitos marcar diferenças. Ou ainda, a dissertação de mestrado em Narrativas Femininas, uma grafia da violência, da Graciane, que está aí, sentadinha, onde se observa os efeitos das narrativas de si na construção de um bem em comum a ser preservado. Tal bem em comum parece se aproximar um pouco até da noção de normatividade vital proposta por Canguilhem, a qual resiste, né, às práticas teóricas e disciplinares que no entendimento do indivíduo o cristalizam e coisificam para que esse se acomode à teoria. Normatividade vital, não vou explorar esse conceito hoje, não vai dar tempo. E eu não posso deixar de citar aqui, nesse sentido, uma publicação que serve de orientador inicial dessa pesquisa, que se intitula Uma escolha epistemológica para os estudos do patrimônio cultural, genealogia e política, Raquel, Elanil, e Elanil e da Elanil do Isa. Né? Também não está mais aqui para ele ler. Mas é uma citação muito potente. Você quer ler de volta? Pode ser. O patrimônio cultural já não pode ser analisado fora das relações de poder, nem da política de controle dos processos de subjetivação ou da luta pelo sentido do sensível. Uma vez considerado o contexto da biopolítica, não se permite omitir ou ignorar a complexidade das relações de poder nas instâncias de decisões acerca dos patrimônios e das memórias coletivas. Ou seja, né, todas aquelas coisas ali que se fala na Constituição, tomadas como referência de identidade e ação de memória. Né? Então, tem uma ação aí, né, política. São escolhas. O que vai ser o nosso patrimônio agora? Né? Isso é uma baita relação de poder, né? A gente não pode omitir isso. O que convencionalmente se conhece por políticas patrimoniais pode ser lido como polícias patrimoniais ou polícias de memória, e as políticas, aquelas que fazem nas ruas, na luta pela voz, pela representatividade e pelo direito de fala, tornam-se objetos de pesquisa e investigação no campo. Fenômenos tradicionalmente acolhidos pelas pesquisas das ciências sociais, como os movimentos das ruas, as lutas pelo direito à terra, pela valorização da pesquisa à educação, as valorizações da diversidade, tornam-se locos privilegiados da pesquisa no campo do patrimônio. Aqui você falou que eu estava meio black block. A genealogia e, por efeito, a arqueologia levam-nos a lançar mão de uma objetividade na qual os valores patrimoniais estariam associados a certa racionalidade científica para se ater às lutas travadas no interior de práticas discursivas e pelas quais a história se faz por descontinuidade. Mapear a lógica filosófica jurídica nos processos de patrimonialização e desejos de patrimônio, mas também capturar as emergências furtivas de novas formas de ser e fazer culturas, históricos, políticos.
talvez práticas de liberdade possíveis, talvez cínicas, talvez apenas desobediências civis com base no patrimônio. Esses pressupostos teóricos são uma aposta de investigação interdisciplinar destituída de valores essencialistas ou de continuidades históricas, e, bem ao contrário, nos permite ressaltar nos mecanismos de controle as lutas menores como constitutoras do campo político e sobre o qual a disciplina e o controle não se movem para capturá-las, mas com base nelas repensar o próprio tempo. Tudo que eu falei hoje foi só repetir essa citação. Eu nem lembrava mais. Pois é, olha só. Diante de tal cenário, a análise dos movimentos culturais, artísticos, sociais, filosóficos e comunitários através das narrativas que lhes são próprias enquanto patrimônio imaterial necessita de uma abordagem epistêmica renovada, uma vez que parte do patrimônio tende a ser entendido a partir de um modelo hegemônico. É preciso um recorte filosófico que contemple a singularidade das narrativas individuais naquilo que é possível de salvaguarda, que é passível de salvaguarda. Se a compreensão da narrativa como uma prática de si, independente dos discursos hegemônicos, é emergente enquanto patrimônio imaterial, é sem dúvida necessário o estabelecimento de uma epistemologia capaz de fornecer referenciais conceituais próprios a tais expressões. Nos parece significativo lançar um entendimento sobre como a radical singularidade dos indivíduos ou das comunidades, em suas práticas e composição de si mesmos, a partir de narrativas reflexivas, poderia ser inserida dentro de um modelo epistêmico novo. Temos muito trabalho pela frente. Fim. Acabou, né? Chega. Não é? Não, é recente.